Olá, esse aqui é o Telepena, Cosmia Comentada. Eu sou Beatriz. Eu sou o Nery do Stormlight Brasil. Eu sou o Gustavo, do Cosmic Central. E hoje nós vamos estar falando sobre a história de Scadrial. Mas antes disso, vamos para as últimas notícias. Então, a primeira notícia que a gente tem é que Brandon Sanderson confirmou que Mistborn será uma grande produção dos cinemas. Né? Quando a gente viu a notícia, logo no início do ano, a gente ficou na dúvida, né, se Mistborn seria um filme para o streaming, né, da Apple TV. Mas o Sanderson confirmou que realmente vai ser uma produção em grande escala para o cinema. Isso me anima muito, porque eu estarei no cinema com minha capa de Mistborn, pronto para gritar Cosmi, e espero que vocês também estejam. A gente vai ser chamado para coletiva de imprensa. Seria bom se fosse, né? Pra estreia, pô. Vai ficar nós. Assim, Trama, por favor. Normalmente tem, sei lá, esses filmes assim grandes, sempre tem, né? Uma pré-estreia. Sim, eles chamam influenciadores. Chama os dubladores, chama essa galera. Uhum. Será? Veremos. Daqui a 4 anos, será que a gente vai ser grande o suficiente? Daqui a 3 anos, sei lá. E a gente vai existir ainda na internet. Amigo, tem isso aí, né? Ainda tem essa questão. Existiremos? Assim, eu vou estar aqui. Eu espero que sim. Estarei aqui. Eu tenho fé. Com minha mochilinha, minha capa de Mistborn, pronto pra assistir o filme. E outra, chamando todo mundo que conhece, viu, pra ver. Com certeza. Pois é. Chame todas as crianças que eu conheço pra convertê-las pra a Cosmir, essa seita. Tomara que seja bom, velho. Se for ruim, eu vou ficar tão puta, né? Não. Vai ser bom. Se tu achar ruim, a gente briga e é isso aí. A gente cancela o podcast. Meu Deus. Se for ruim, a gente faz um episódio de 3 horas falando mal. Mas tomara que não seja que nem o episódio de Vento e Verdade. Fica eu e Nery aqui falando mal pra cacete e o Gustavo assim, mas veja bem. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas não, amigo, eu tenho fé. Vai ser bom. Eu tô confiante também, tá? Outra coisa sobre o filme de Mistborn é que o roteiro, né, que o Sanderson tá escrevendo, chegou em 83%. Ele quer terminar até o mês que vem. Uhum. E vai terminar. E vai mandar pra Apple ler lá o pessoal. Com certeza. Eu acho que o Breno tem uma rotina de escrita bem delimitada, sabe? Sei lá, eu acho que o processo criativo dele não é tão imaterial quanto o de outros tipos de artistas, né? Tipo, ele consegue ter uma rotina de escrita, então eu acho que ele vai cumprir, que ele geralmente cumpre, né, esses prazos que ele mesmo coloca. Ele só não terminou ainda porque ele foi pra Londres, né? Sim. Aí ficou lá esse tempo todinho e só chegou, acho que semana passada. Deixa o menino viver também, né? Só escreve. Ano que vem ele vai dar outra pausa na escrita pra vir pro Brasil, porque eu espero que ele venha. Verdade, bora confia que ele vem. Confia. Tô profetizando isso aqui. Bom que eu ainda vou morar no Rio de Janeiro, gente. Confirmadíssimo que eu saí morar no Rio de Janeiro, então tá ótimo. Em algum momento ele vem. No dia que ele vier, meu filho, eu vou voar até ele. Eu não tenho nem estrutura emocional pra conceber uma coisa dessa, tá? Será que a gente iria ficar que nem aquele povo que dá um choque quando vê o ídolo da pessoa? Amigo, assim, eu já tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas que eu admiro muito. E minha reação é me esconder e não falar com a pessoa. Mas nesse caso, eu acho que vai ser inevitável. Sim. Porque assim, quando vê a Kara Hunter, né, que é uma autora que a Trama também publica, né, de thriller e tal, a Trama levou a Kara Hunter pra conhecer o prédio da Trama, né, o andar da Trama lá no prédio da de Ouro. E eu fui também. E aí eu fiquei imaginando, gente, se o Breno vier, a Trama também vai chamar a gente. E aí eu vou lá na Trama de novo. E é tipo, meio que perto da minha casa ainda, então, tipo, é super fácil. E dessa vez, pra conhecer um dos autores que você mais leu na vida. Não, eu vou ficar com cara de cu. Você tem um podcast dedicado aos livros dele. Tipo assim, vai ser gritinho. Vai ser uma mistura de gritinhos finos internos e cara de cu. Vai ser uma coisa assim. Igual aquele meme da menina conhecendo a Deolane, que eu tremendo, não sei se você já viu. Já vi. Então, vai ser nesse pique, assim. Inclusive, o andar da Trama é mó bonitinho, tá? Achei uma graça como foi lá. Muito fofinho. As pessoas super simpáticas.
Um terço do Telepena já conheceu a trama, tá vendo? É uma porcentagem alta. A próxima notícia é a respeito do cenário de Mistborn do Cosme RPG, que foi oficialmente anunciado pela Tri Editora, que vai ser lançado aqui no Brasil ainda esse ano. Foi anunciado num programa da TV Cultura, na TV aberta. Tem no YouTube também, que eles fazem a transmissão. E anunciaram, tá lá. A capa tá num post do Cosme Central. Só tá lá, não tem em outro canto. Tem na live também, mas a melhor qualidade tá no Cosme Central, tá? Eles vão liberar mais notícias no Tria Insider, que vai ter um Tria Insider para todos os RPG dele, né, da editora. Eles devem falar lá alguma data, alguma coisa, mas depois, no mês que vem de julho, vai ter um Tria Insider focado só na Cosme. Vai ter, né, mais anúncios lá, provavelmente. É porque muita gente tem dúvida se precisa comprar o de Guerra das Tempestades para jogar Mistborn. Não. Cada um tem seu livro de regras. Se você só quiser jogar Mistborn, você compra o guia de regras de Mistborn. Só isso. E se você não quiser jogar também, você compra o Guia do Mundo, né? A história do mundo se você lá. quiser só as ilustrações. Isso. A história ali toda resumida, né? Resumida não, com detalhes, na verdade. A história do mundo de Mistborn, de Scadrial ali é muito interessante. O que é que vai vir ali. E assim, eu tenho fé que a Tria vai lançar uma pré-venda mais próxima da data de fato lançamento dessa isso vez. Aí já foi confirmado já, tá? Porque da outra vez a gente teve que esperar uma era até chegar em casa as coisas. E assim, quando chegou, altíssima qualidade. Adorei o RPG, tá? Assim, o material. Mas demorou muito. Tomara que esse seja mais dinâmico, né? Assim, espero que eles tenham aprendido assim com a experiência. A previsão de liberar pré-venda é só lá para outubro ou novembro. Outra notícia também é que a Broadwise, que quem faz os jogos, né? Os jogos físicos, o Cosme RPG, o jogo de tabuleiro e tal, vai lançar um jogo assim de guerra bem grande de Stormlight chamado War for Roshar, Guerra por Roshar, que é daquele jogo que demora horas para você terminar. 2, 3, sei lá, 4 horas aí pra fazer uma partida. É tipo War? Isso, exatamente, tipo War, exatamente. Aí eu gosto de War. Aí vai ter, né, os bonequinhos novos do Dalinar, da Raboniel. Taravage, eu tenho Taravage. A miniatura do Dalinar é da ilustração dele segurando o Caminho dos Reis. Claro. Sempre. É aquele homem que tá sempre... Lá vai o velho com o livro na mão. É muito engraçado isso, velho. Aí outra coisa assim, também... quando eu fui ler... Só um parênteses, tá, amigo? Quando eu fui reler Sacramentadora, que tem uma cena lá pra frente, não vou dar spoiler, tem uma cena lá pra frente que é tipo um campo de batalha. E aí lá vai... É literalmente escrito assim, sabe? Dalinar, segurando o Caminho dos Reis. No meio da porra de um campo de batalha. Porque senão... Ele é muito performático. Ele é muito performático. O nosso Ellen de idoso. O nosso Ellen de idoso. Lindo, lindo. Vai, Gugu. Outra coisa também que foi confirmada é que nas ilustrações que a gente vê do Dalinar segurando o Caminho dos Reis, a gente vê o tamanho do livro, que é parecido com o livro da gente mesmo. Né? O Leatherbound, a gente vê ele segurando do tamanho do Leatherbound da gente. Inclusive na capa de Vento e Verdade tem ele com o livro na mão. Tem outra ilustração dele subindo a escadaria, uma das escadarias de Uritiro também, ele com o livro na mão. Só que a gente considera a ilustração canônica, tá? Mas tem um novo cânone aí, que o pessoal da Dragon Steel fez com a Broadwise, porque eles estão sempre atualizando, né? Para deixar as ilustrações mais fidedignas, assim por dizer. Aí na miniatura desse Dalinar com o Caminho dos Reis, o livro é grandão. É grandão, tá? Você vê ele segurando, você vê ele com a mão... tipo a tábua. É, um negócio grandão, pô. É igual aí a capa do Aí o pessoal até falou, oxe, né? por que ele tá segurando esse troço grandão? Aí o pessoal falou, não, o Brando com a Dragon Steel confirmou que esse agora é o tamanho canônico de Caminho dos Reis. Aí pronto, é um livro grandão, um trambolho. Foda-se, sinceramente. Ou seja, ele tava no campo de batalha com um trambolho na mão. Era uma prancha.
Pelo Era amor uma de Deus. prancha de livro, tá ligado? Aí eu já acredito que dá pra matar alguém com aquele negócio, né? Exatamente, uma arma Assim, branca. Se vier ali o inimigo, ele vai lá e dá um tapa, pelo menos. Pelo menos isso aí dá pra acreditar, né? Ai, gente, mas pra quê? Tipo assim, pra quê, sabe? É só um livro. Tá confirmado. Notícia, confirmado o tamanho do livro Caminho dos Reis dentro de Caminho dos Reis. Pô, Eu até ele pensei em tem postar isso 800 aí, mas páginas. Tipo, o que adianta? Gente, mas aqui, quando eu começar a ter as adaptações, e se for um sucesso gigantesco, imagina o não tanto conta de coisa comigo. que... Não, imagina o tanto de coisa que vai vender, de produto, dos personagens. eu tô Porque muito agora- animado pra isso mesmo. Agora a gente já tem 1 milhão de jogos, tem Uhum. RPG, tem miniatura, cada semana tem um lançamento diferente. Eu achei que você ia Imagina falar quando- outra coisa, amigo. Mas, conclua. Imagina quando tiver as adaptações acontecendo e for um sucesso. Mas minha Eu não preocupação vou com ter dinheiro isso pra comprar isso tudo. não é Eu não tô tendo das agora. pessoas comprarem Imagina. isso. É de quando sair a adaptação, tem aquele fã chato que vai falar assim: poxa, mas o tamanho do livro não era esse. O livro, ele tem uma proporção, sabe? Mano, Essa é a minha preocupação. eu não tô preparado pra lidar com esse tipo de gente, não. Não, Eu acho que vocês Também estão não. por fora. Eu já lido com gente desse tipo. amigo, não tô eu sei, mas é passando porque por isso. você quer. Não é porque Exato. é inegável lidar com essas pessoas. Tipo, que chega uma hora que se você falar. Sabe Taylor Swift? Vou aqui trazer um outro assunto, tá? Eu Parecido. vou ter que cortar isso, tá? Porque a gente Não. vai mexer no roteiro que, pelo amor de Deus. Não, eu não tenho nada contra a diva, tá? Nada contra. Mas assim, se você não tem a palavra Taylor Swift silenciado no seu Twitter, você vai ver Taylor Swift o dia todo. Essa é a minha preocupação, entende? Eu silenciei Taylor Swift não porque eu não gosto dela, mas é porque eu cansei de ver a cara dela. Eu não sou fã o suficiente pra ficar vendo a cara dela o tempo todo. Agora, como eu falo da Cosmere e reposto coisa da Cosmere, falo da Cosmere no Twitter, vai aparecer o chorume da Cosmere no meu Twitter, sabe? Vai aparecer. Então, minha preocupação é essa. E chega uma hora que você não tem como evitar. O Gustavo vai porque o Gustavo tá em todo lugar. Primeiro que a gente vai ter que lidar com fã e com hater. Os dois a 80 km por hora. Tá bom? Exato. Vai ser muito chato. Exato. Mas assim, pra quem não sabe, o Gustavo, ele é o nosso Insone. Ele Insone da está em Cosmere. todo lugar. Pois é, quem sabe o que é Insone. Quando você menos esperar, ele vai estar lá com a notícia Ele vai pra estar fazer lá. aqui. Você tem um grupo que vai falar da Cosmere, que é só você e seus 3 amigos? Gustavo tá lá, você só não sabe. Tá bom, né? Ele é onipresente, tá? Ele é onipresente. Não irei negar. Vai lá, Bia, próxima notícia. Não acabou a notícia ainda Não acabou, meu filho. Gustavo vai falar alguma coisa. desculpa, É o perdão. seguinte, é que Perdão, Eles continue. lançaram essa notícia aí desse jogo de tabuleiro, mas no mesmo dia tiraram. Se você for procurar nenhum post das redes sociais da Brotherwise ou então a página do Kickstarter, não tá no ar. Tiraram do ar. Por que tiraram Ué. do ar? Eu sei Mas tá porque no Cosmo tiraram do ar. Central, não tá? Vai, No conte. Cosme Central tá porque eu postei. Uhum. Agora conte. É Por quê? porque tá tendo um jogo de tabuleiro de A Roda do Tempo. Um financiamento coletivo. É verdade. Que também tem um bonequinho, tem um monte de coisa. Esse jogo de tabuleiro grande que dura horas também. Só que de A Roda do Tempo. Aí tem lá ilustrações também novas que o pessoal tá fazendo. E o que acontece? O pessoal ali da comunidade do board game tá sendo unido. Aí a Brotherwise tirou tudo desse jogo de tabuleiro por enquanto para não atrapalhar o financiamento de A Roda do Tempo. Aí, quando acabar este de A Roda do Tempo, aí que eles voltam a falar de novo desse War for Rochar. Enfim, próxima notícia, né? Gente, um mês atrás, a Trama tinha postado que vinha aí a pré-venda de Mistborn a qualquer momento. Um mês atrás. E até agora ainda não veio. E aí, recentemente, eles postaram a respeito de A Original, que vai ser a notícia seguinte. E nessa notícia, eles falaram que enquanto não vem a segunda era de Mistborn, temos aqui a Original. Então, chegamos à conclusão que provavelmente foi adiada essa pré-venda. Só que eu acho também que não tá distante, sabe? Pelas coisas, pelos movimentos da trama, eu acho que não tá distante. Eu acredito que no final desse mês ou mês que vem já deve sair essa pré-venda. Tenho fé.
E eu acho que gostaremos dos brindes. É isso. Pois é. E outra coisa que a gente tá. Tem muita gente muito ansiosa por causa da Segunda Era, justamente por causa do Metal Perdido, que é um livro inédito aqui no Brasil. A galera tá aguardando essa conclusão aí há uns anos, uns bons anos aí, né? Então, a expectativa tá alta. Sim. Pode ter expectativa alta, tá? Principalmente pra quem gostou do primeiro, segundo e terceiro livro da Segunda Era, eu acho que conclui bem o Metal Perdido. Eu acho um livro muito legal. Inclusive, irei reler. Também. Assim que a trama lançar. Eu vou fazer uma LC desse livro. Vamos. No meu clube. E a gente vai lá. juntar uma coisa com a outra, fazer uma fusão aqui do meu clube do livro com o Telepena, tá? Então fiquem de olho aí. Só o Cosme Central que você vai assistir. O Cosme Central se recusa. O Cosme Central vai noticiar a nossa LC e falar a respeito. Exatamente. Brincadeira, amigo. Fique à vontade, tá? Se quiser ler também. É só porque tem menos tempo que o Google releu, ou leu, né? Eu acho. Isso aí, vamos ver. Enfim. Bom, como eu falei, a trama anunciou a pré-venda de A Original, né? Que é um conto, novela? Não sei. É uma novela. Essa descrição. É, uma novela, então, já que o Gu tá falando. Bem curtinha, sinceramente. Tipo, o audiolivro tem 2 horas. E é uma novela que ela inicialmente foi lançada só como audiolivro nos Estados Unidos. Foi co-escrito pelo Sanderson junto com a Mary Robinette Kowal. É uma novela de sci-fi, né? Depois de um tempo foi lançado como e-book e a primeira edição física é a brasileira, porque não existe edição física em nenhum outro lugar, tá? Nem em inglês. Nem em inglês, pois é. Então, realmente, a primeira edição é a brasileira. Bom, assim, eu vou ler aqui a sinopse, né, de A Original. Eu ainda não li, tenho planos para ler, até porque é muito curtinho, então eu acho que vai ser uma leitura rápida e agradável. E é isso. Neste futuro não muito distante, cidadãos se submetem a ciclos regulares e estações de renovação. Opor-se à constante vigilância de um sistema estatal capaz de extrair e reescrever identidades não é apenas crime, é obsolescência. Holly Winsett desperta em um quarto de hospital com a memória fragmentada e ciente de que uma nova identidade lhe foi imposta. Recrutada à força por agentes governamentais, ela é designada como uma república provisória, com uma missão muito clara: localizar e eliminar a versão prévia acusada do assassinato de seu marido, Jonathan. Se for bem sucedida, assume o lugar de A Original. Se falhar, será descartada. Com habilidades de dedução e combate recém-implantadas, Holly avança por entre aqueles terroristas, seguindo os rastros que levam não apenas a sua original, mas a verdade por trás da morte de Jonathan. À medida que a identidade e consciência começam a se confundir, a única constante que resta é que apenas um corpo permanecerá, e estar vivo jamais terá o mesmo significado. Parece legal. Parece muito história de filme, de ficção científica, de ação, assim. É uma coisa meio... Não sei se eu vou lembrar o nome do filme. Não vou lembrar, então não vou nem falar. Aquele filme com o Justin Timberlake, que eles têm tempo de vida que vai se renovando, que a galera rouba o tempo de vida dos outros, tá ligado? Me passou uma vibe meio assim. Sei lá, essa parada de roubo de identidade, ter uma original e uma fake vai tomar o lugar da original, porque a fake é mais perfeita, né, assim, né, pra sociedade. Eu achei bem, bem interessante. Lerei. Claramente baseado em A Usurpadora, né? Obviamente. Eu acho que, inclusive, ele mandou um zap pra Mary exatamente depois que ele terminou de assistir A Usurpadora. Exatamente. Ele falou assim, cara, assisti um negócio aqui, vamos escrever. Bom, como eu falei no começo do episódio, hoje a gente vai falar sobre a história de Scadrial. Esse episódio tem spoilers de O Herói das Eras, então se você leu a primeira era completa, pode ficar. Se não, vai ter spoilers de coisas que são mostradas, explicadas e reveladas na primeira era, tá? É spoiler da história.
Então, por favor, se você não terminou ainda de ler a Primeira Era, termine primeiro, depois volte, tá bom? Será bem-vindo. E, na conclusão, a gente vai falar sobre a história de Scadrial, né? E, mais pra frente do episódio, a gente vai falar sobre um capítulo de um livro que o Breno começou a escrever, que é uma prequela da Primeira Era de Mistborn, que se passa no tempo anterior ao Império Final, ao começo do Império Final do Senhor Soberano. Então, é isso. Também a gente vai avisar antes de começar a falar, para caso você queira ir ler em inglês, né, o capítulo. Enfim, na hora a gente vai explicar melhor, tá bom? Vamos começar, então. Então, para começar a falar sobre a história de Scadrial, a gente tem que se lembrar de que as duas fractais que criaram o planeta eram uma coisa só. A gente tinha Adonaldo, né? Há muito tempo, antes da história começar em Scadrial. Adonaldo era um deus que basicamente foi fragmentado, né? A gente já tem até um episódio sobre isso. Se eu não me engano, a gente tem episódio sobre isso, né? Sobre a fragmentação de Adonaldo. Basicamente, Adonaldo era um deus que foi fragmentado por 16 pessoas. Cada uma dessas pessoas... Ele foi despedaçado, agora é despedaçamento isso de Adonaldo. Eu não sabia disso. Eu vou ficar devendo esse despedaçamento aí. Ah, não, pra mim é fragmentação, por favor. E o homem iluminado tá lá, despedaçamento de Adonaldo. Amigo, é o seguinte, despedaçamento, mas o nome do pedaço é fractal, então eu vou chamar de fragmentação. Mas aí não foi eu que traduzi, eu só tô falando. Não, tudo bem. Então, esse novo conceito de palavra que a gente tem agora, o despedaçamento de Adonaldo, aconteceu por 16 pessoas. Essas 16 pessoas acabaram pegando um aspecto dessa divindade. Então a gente teve ruína e preservação, um desses 16 aspectos de Adonaldo. E depois que isso aconteceu, as fractais se espalharam pela Cosmere para criar ou influenciar mundos que já tinham sido criados. Então ruína e preservação eles foram parar no sistema escadriano. Eles escolheram uma estrela para criar aquele planeta ali que foi Scadrial, né? Então eles basicamente fizeram uma barganha. Ruína e preservação juntos criaram a vida ali naquele planeta que antigamente era uma estrela, né? Então a barganha basicamente era que ruína queria destruir e preservação basicamente queria preservar a vida ali, né? Então preservação permitiu que ruína um dia iria destruir aquele planeta. Só que isso não aconteceu. Porque a gente vai, de acordo com a história do planeta, que a gente vai descobrir o que aconteceu, né? Então, basicamente, Leras e Yat, né, eram os receptáculos, né, de ruína e preservação. E aí que Yat era ruína, né? Yat era ruína e Leras era preservação. Tem uma coisa, amigo, que estudando assim, né, lendo um pouco mais a respeito disso, que eu percebi, é que eu achava que era uma estrela, e aí essa estrela se tornou Scadrial. Mas não, é tipo uma estrela que não tinha planetas ao redor. E aí eles pegaram essa estrela que não tinha nenhum planeta relevante ao redor e botaram um planeta, criaram Scadrial pra orbitar essa estrela, né? Que é tipo o Sol, no caso. Eu achava que a estrela tinha virado o planeta. Eu também achava, mas aí descobri que eu entendi isso errado. Vivendo e aprendendo. Uma coisa que interessante falar é que quando essas fractais, né, foram criadas a partir do despedaçamento de Adonaldo, eles tinham um acordo de não interferência entre si, né? Então, a princípio, não era nem para ruína e preservação estarem conversando, muito menos criando um planeta juntos. Só que, assim, preservação queria criar. E aí, por isso, ela fez a barganha com ruína, que o Nery falou. Então, assim, em troca de ruína ajudar a preservação a criar, ele poderia destruir tudo depois. É tipo assim, montar o castelo. Tipo assim, não sei se. Acho que talvez vocês não se identifiquem, mas pra mim é tipo montar o cenário da brincadeira e depois destruir o cenário sem brincar de verdade. É basicamente isso que o Ruína ia fazer, sabe? Basicamente eles iam montar um castelo de areia e depois ia vir a chutar. Pois é, pra mim era pole. Eu montava todo o cenário pra brincar de pole e depois destruía porque não ia brincar no final, eu só queria montar o cenário. E também porque a preservação não poderia criar sozinha, pela própria natureza da fractal, né? Que é preservar, não é criar.
E a ruína já consegue criar porque existe algo de transformação dentro da ruína. Então ele conseguia criar junto com preservação, né? E aí também, tipo assim, foi feita essa barganha, só que ruína precisava ter uma prova de que preservação ia permitir, né? Ou que ele seria capaz de fazer isso, né? De destruir. E que meio que a prova que ele consegue é porque, ao dar ciência aos humanos e esperteza e tudo, e habilidades, preservação meio que se fragmenta um tanto. É como se o poder de preservação se distribuísse entre suas criações humanas, entre os seres humanos. Então isso fez preservação ficar mais fraca. Com isso, ruína tem isso como comprovação de que, beleza, na hora de destruir é só passar o caminhão, e é isso. Só que preservação, ela é muito bem articulada. E ela consegue prender ruína para que ele não consiga fazer isso, porque a natureza dela é preservar. Então ela faz de tudo para que se preserve o que foi criado. Só adicionando que todas as fractais, ela tem capacidade de ver o futuro de alguma forma. Sim. E algumas têm mais do que outras. E preservação é um dos que consegue ver mais longe. Ou seja, ele estava planejando tudo isso aí, já pensando no futuro. Não, isso. Preservação, pra mim, vai ser a Mastermind da Cosmere. A gente vai ver lá. Mistborn era 4 ou 5, se tiver quinta era de Mistborn, a gente vai ver lá, que é preservação Mastermind. Total. E uma coisa interessante também é que quando eles criaram a Scadrial não era como a gente acompanha em Mistborn na primeira era. É. Inclusive existiam plantas igual a gente tem, folhas era um espelho verdes, de Yolen, né? coloridas, exatamente. Que Yolen, no caso, era o planeta original dos receptáculos, né? Ati e Lera. Sim, é tipo assim, um planeta como o nosso, entre muitas aspas. Tanto é que na primeira era, a gente vê que o Kelzer tinha aquele desenho da Mari, né? Que era de uma flor. Uhum. Que era da Scadrial antes de tudo que aconteceu ali com o Senhor Soberano. Sim. Pois é, aí quando preservação prende ruína no Poço da Ascensão, né? Ela também abre mão de boa parte do seu poder para manter ruína presa. Por isso que preservação meio que se torna uma sombra, assim, do que já foi, né? A gente vê muito isso explicado, né, em Herói das Eras depois, de que preservação meio que, assim, é um fragmento do que já foi, em questão de presença individual. Porque o poder dela ainda está espalhado por Scadrial. Inclusive, eles deixaram aquela questão das profecias de Terres, né? Que falava que a cada 1000 anos um herói ia ressurgir, né? Ia pegar aquele poder do Poço da Ascensão ali. Que foi justamente o que aconteceu, né? Tinha essa profecia do Herói das Eras. Só que essa profecia era, no caso, para uma pessoa usar o poder e ficar com o poder, né? Só que, assim, ela só foi cumprida uma vez, né? Teoricamente. Ou não, pode ser mais vezes. Porque eu fico pensando que, assim, ruína. Essa aqui pode ser off-topic, tá? Pode apagar essa parte, porque é só coisas que às vezes fico meio confusa. Porque, assim, ruína tava tentando corromper essa profecia pra que alguém pegasse o poder e liberasse pra ele poder meter o pé do buraco lá. E aí que. É Kuan, né? Que pega o poder? Quem que pega o poder mesmo? É o Hashek, né? É o Hashek, isso. Aí o Hashek vai lá, pega o poder e fica pra ele. Aí ruína permanece presa por causa disso. Só que antes do Hashek pegar, tipo assim, não necessariamente estava com alguém o poder, né? Tipo assim, tava lá ainda. Ou precisa ter um receptáculo? No caso, uma sliver. Assim, antes dessa época a gente não sabe quase nada, né? Quase nada, Então, tem um negocinho desse no negócio da prequela, tá? Tem um negocinho desse aí no negócio da prequela. Que eu percebi. Que eu acho que tem a ver. Enfim, isso aqui você pode cortar, tá, Nérica? É só questões que eu fico pensando assim. Uhum. Dando trabalho pra ele. Só pra tirar o ele. trabalho. Enfim, aí, depois, né, da criação de Scadrial, a gente tem pouquíssimas informações de como é que foi, tipo assim, disso até Império Final, que é quando a ascensão do
Senhor Saboroso, Senhor Soberano, né? Aí, vê só, quando o Senhor Soberano pegou poder no Poço da Ascensão, até o livro 1, passou 1000 anos, tá? Pois é, antes disso, então, com certeza muito mais. Porque a gente sabe que, assim, algumas coisas, né? Primeiro que existia uma ameaça, entre muitas aspas, em Scadrial, que era as profundezas, né? Que era tipo uma bruma noturna que passava por Scadrial. Tipo assim, era uma bruma que às vezes chegava nos lugares e matava as pessoas. Só que depois, quando a gente vai lendo os livros da Primeira Era, nas epígrafes, fica evidente que essa bruma, na verdade, era a bruma que fazia as pessoas instalarem e desenvolverem a alomancia. Só que existe uma taxa de mortalidade aí nesse processo. Então era uma coisa que as pessoas tinham medo. E por isso que quando a gente chega em Mistborn, as pessoas ainda têm medo das brumas à noite, né? As pessoas não saem de casa à noite por causa da neblina, né? Assim, digamos. Então a gente sabe que essas brumas já existiam. E, inclusive, foi uma das coisas que são atribuídas ao Senhor Soberano, que foi ele que extinguiu as brumas. Essas brumas, essas profundezas, né? Mas essas profundezas, na verdade, nunca foram um real inimigo da humanidade, né? Mas as pessoas encaravam como tal. E aí que tinha essas profecias de Terres também, que o Neri falou, né? De que acreditava que a cada 1000 e poucos anos alguém ia ir ao Poço da Ascensão e tomar o poder para salvar o mundo, né? Então a gente sabe o que acontece, né, a história do Hashek, do Alend e do Quan, né, que a gente acompanha ali pelas epígrafes. Enfim, eu só queria complementar uma coisa que tu tava falando aí. Tem curiosidade, nem é complementar na história. Falasse, não sei quem sofreu o estalo. Não, instalou. Não sei quem instalou. Aí eu tava olhando a tradução dos livros aqui de Mistborn. Em todos os livros, nenhum fala que tal personagem instalou. Essa palavra, instalou. Sempre sofreu o estalo, teve o estalo. Não sei porquê. Eu não sei se eu falei que a pessoa instalou, mas que falou, mas aconteceu o estalo. Eu não sei porque a palavra não se flexiona na tradução. Porque em inglês se flexiona, né? Porque snapped, he snapped. Então, era pra botar, né? Que instalou. Mas quando tá traduzido, não. Fica, ele teve o estalo. Pode confundir o leitor também. A Parece pessoa que a pessoa chegou lá e fez instalou assim. o dedo, entendeu? Pode ser também. Ou instalou a coluna, sei lá. É uma das coisas que eles têm cuidado, né? O Dor, por exemplo, que tem um acentozinho pra ficar diferente. Uhum. Aí nessa tradução sempre fica, ele teve o estalo, sempre sofreu o estalo, coisa assim, sempre é isso. É só isso, né? Bacana saber disso. E uma coisa interessante dos livros do Sanderson no geral, da Cosmere no caso, né? É que sempre quando alguma palavra se refere a algum termo específico do sistema de magia ou de construção do mundo, o termo vem com a palavra em itálico ou vem com a primeira palavra em maiúsculo. Sempre tem essas coisas assim no texto. Pra gente conseguir distinguir. Nem sempre com a tradução se preserva 100% do sentido, né? Mas, de forma geral, tem se mantido, eu acho. Mas também o que a gente sabe é que antes da ascensão do Senhor Soberano, Scadrial já tinha carvão, já tinha algum desenvolvimento tecnológico, né? Também a sociedade já era dividida assim em reinados diferentes e tal, não era um único reinado, né? Como depois se torna o Império do Senhor Soberano, né? A gente sabe que existia Terres e que a galera de Terres tem um sistema de magia, né? Que é Ferroquimia. A ferroquimia. Aí já existia também a alomancia, né? A hemalurgia não existia ainda. Isso foi criação do Senhor Soberano depois. Mas a ferroquimia e a alomancia já existiam. Tanto que tinha essas brumas para fazer as pessoas sofrerem o estado, né? E aí ocorre a ascensão do Senhor Soberano, que é o que a gente acompanha, né, nas epígrafes da primeira
da Primeira Era. Inclusive é uma história à parte e que na releitura eu prestei muito mais atenção e foi legal. Foi tipo como se eu estivesse acompanhando 2 livros, assim. Porque na primeira leitura você tá tão investido na história principal que você às vezes não dá tanta atenção pra epígrafe, né? Você meio que fica tipo, caguei. Nossa, massa, esse Land. texto aqui, provavelmente a gente pula, inclusive. Sacrilégio. Essas pessoas são loucas, tá? Muita gente pulou aquilo ali, tá? Loucas, assim, são todas loucas. Quando eu li a primeira vez, tanto Mistborn quanto Stormlight, né, que também tem epígrafe, eu lia, mas se eu pulasse ia ser o mesmo efeito, porque eu lia na página seguinte já tinha esquecido. Não entendi nada. Exatamente. Eu lia, não entendia nada, na página seguinte sei lá o que foi. Aí, o máximo que depois eu ia olhar foram as cartas lá de Stormlight. Agora o de Mistborn passou batido completamente. Eu só fui assim, ler com atenção mesmo na releitura. E, enfim, a releitura vale a pena até, tá, gente? Se você... Eu mesmo não tenho o hábito de reler as coisas, mas... Stormlight, Mistborn, no caso, Guerra das Tempestades, e eu tenho relido muito por causa do podcast e tem sido legal, assim, tem sido boas experiências. Eu acho bem interessante, assim que você termina de ler o livro, você voltar nas epígrafes e reler todas elas. Porque você vai ter outra visão do livro que você terminou. Uhum. Ok, falando aqui da ascensão do Senhor Soberano, que foi quando ele pegou, né, o poder no posto da ascensão, que na verdade quem ia pegar era o Allende, né? Mas o Hashek, ele não queria que o Allende pegasse porque sabia que o Allende iria abdicar do poder e não podia acontecer isso, né? Senão o Ruína se soltaria. Aí o que acontece? Hashek pegou, usou o poder e tal e fez o que fez, né? Transformou o mundo todinho lá, criou as raças, criou a hemalogia, fez a parada toda. Um negócio maluco, né? Ele porque mudou totalmente a geografia do planeta, né? Sim, alterou tudo. Quando ele pegou o poder, ele botou o planeta para mais longe, depois mais perto, depois mudou tudo. Aí tentou corrigir, botando as montanhas, né, de cinzas. Foi. Depois mudou a humanidade deles, como eles respiram, para eles respirar dentro desse planeta. Tem aqui reflexões de Sazed sobre o uso do posto da ascensão por Hashek. É uma citação do livro aqui, ó. A sutileza demonstrada nos micróbios comedores de cinzas e nas plantas aperfeiçoadas revela que Hashek ficou cada vez melhor no uso do poder. Ele se esgotou numa questão de minutos, mas para um deus, minutos podem passar como horas. Durante esse tempo, Hashek começou como uma criança ignorante, empurrando o planeta para perto demais do Sol. Tornou-se um adulto capaz de criar montes de cinzas para resfriar o ar e, em seguida, tornou-se um artesão maduro, capaz de desenvolver plantas e criaturas para objetivos específicos. Aí, foi isso, né? Hashek também pegou o poder de preservação, né? Que ele virou um nascido da bruma. E ele já era um feruquemista. Aí juntou os dois e consegue fazer composição de átium e ficar vivo quanto tempo quiser. Pois é, e aí ele que trouxe a hemalurgia, né? Ele que percebeu que a hemalurgia existia e começou a utilizar também. Aí criou aquelas criaturas como os Kandras, os Colós, Inquisidores também. Isso tudo aí é a criação do Senhor Soberano. E também tem isso, né? Que o Hashek é legal. Eu acho mó legal as epígrafes também. Isso, que você fica achando que o Hashek no final do dia foi um traidor, né? Mas ele foi o cara que ele percebeu que Ruína estava corrompendo as escrituras das profecias. E também que ele estava sussurrando no ouvido das pessoas. Para as pessoas acharem que estava acontecendo, né? Assim, aquelas coisas. Mas no final do dia ele foi o que percebeu que estava acontecendo alguma mudança. E aí ele vai lá e arrebata o poder exatamente para que ele não seja liberado, né? Para não ocorrer a ruína de Escádria. E também tem isso, né? Eu falei um pouco antes que já tinha carvão, já tinha indústria, né? Em Escádria, já tinha algum desenvolvimento tecnológico e o Senhor Soberano tirou tudo isso. Houve uma regressão em questão de desenvolvimento
social, assim, Escadrial, sabe? E aí, essa mudança que ele fez nas pessoas, eu acho que também é quando são criados os Ska, né? Que antes não tinha exatamente essa distinção entre Ska e alomânticos. Tipo, qualquer um meio que poderia ser um alomântico. E aí o Ska já é essa mudança que o Senhor Soberano colocou sobre as pessoas. E ele começou a conquista dele, né? Dando, no caso, Lerasium, né? Para aquelas famílias ali que deram suporte ao governo dele, né? Que apoiaram ele, no caso. Então, por isso que a gente tem essa distinção da nobreza, que é Mistborn, né? Que são a galera nascida da Bruma ali, que geralmente faz parte da nobreza, e a galera Ska que não. Uhum. Eu acho que é até uma forma de controle, porque a partir do momento que a pessoa tem acesso à investidura, fica mais fácil da pessoa ouvir os sussurros de ruína, né? Porque meio que vem através disso também, né? Outra coisa também, que ele ficou com medo danado dos feroquemistas que já existiam, né? Uhum. Porque se um feroquemista também pegasse um Lerasium e se transformasse no Nascido da Bruma, ia ficar que nem ele. Ia ser quase tão poderoso quanto ele, né? Porque além disso, ele ainda tinha... Ele segurou o poder de preservação ainda por um tempo, ele né? é um fragmento. Eu não sei como é que é sleeve em português. Eu acho que é fragmento. Tá com um fragmento, mas a gente não fala disso. A gente não fala disso, pelo amor de Deus, Gustavo. Então, ele é um fragmento de preservação, pronto. Mas tirando essa parte de fragmento de preservação, se você ser um Nascido da Bruma e um feroquemista completo, isso aí é roubado. É roubado pra caramba. É muito roubado. Por isso que tirou logo essa galera logo, né? E impediu também os Terrissando de se reproduzir também lá, pra não se espalharem. Foi, porque é real que os Terrissanos, eles são os maiorais, né, de Escadrial. Deixo aqui meu statement. Acho mais legal ser Terrissano do que alomântico. E também porque eles são retentores do conhecimento, né? Então, assim, eu acho também que os Terrissanos ameaçam o Escadrial não só em questão dessa habilidade, que poderia em algum momento se equiparar ao do Senhor Soberano, mas também assim, trazer coisas à tona que poderiam atrapalhar o reinado dele e gerar uma resposta maior, né? Enfim, tanto que por isso o Caesar era eunuco, né? E também ele só permitia se reproduzir os terrissanos que ele achava que não tinham acesso à feroquemia, porque também não é todo terrissano que é feroquemista. Só que os feroquemistas se reproduziam, fingiam que não tinha acesso, né? Se reproduziam dentro do programa lá do governo do Senhor Soberano. E quando eram ainda crianças, os terrissanos, assim, viam que a criança tinha potencial feroquemista e cooptavam para um movimento contrário, né, ao Senhor Soberano, no caso, para continuar sendo preservadores da história, cultura, todo o conhecimento, né, de Escadrial que existia na época, né? Não sei se vai ser no Guia do Mundo de Mistborn, eu acho que sim, mas vai ter várias ilustrações do pessoal de Terres, que a gente não tem muito, sabe? Aí vai mostrar esses centros de reprodução do Senhor Soberano, vai mostrar que coisa como as crianças crescem, que os obrigadores ensinavam ele lá a pensar de tal forma. É muita ilustração bacana, muito boa mesmo. A Mistborn tem umas coisas que são muito brutais, assim, né? Tem demais. A gente meio que é mascarado assim, no livro, porque a gente fica muito preso no ponto de vista da Vin, né? No primeiro livro, na primeira trilogia. Mas tem umas coisas assim do passado que, pelo amor de Deus, gente. Não, é porque também o Brandon ele escolhe não explorar muito isso, né? Até as coisas ali ao redor da Vin, ele não explora tanto as questões sociais, assim, de Escadrial, né? Ele só fala da Vin mesmo e acabou. Eu acho que em partes é porque é coisa de limitação do autor mesmo, mas em partes também é escolher contar uma história, sabe? Tipo, é isso, essa aqui é a história, então eu vou contar só isso aqui. Mas que dava pra ele explorar muito mais, dava, assim, do próprio mundo que ele criou, né? Então depois que Hashek pegou o poder ali, né, do posto da ascensão, se tornou o Senhor Soberano,
ele acabou estabelecendo a capital da cidade de Lotadel, né? Construída ao redor no caso do Poço da Ascensão, né? Toda aquela construção do castelo dele ali, Cedric Shaw, é construída, no caso, ao redor do Poço da Ascensão. A gente vê isso também, né? Quando a Vin entra lá, né? E antes era uma montanha, né? E aí ele achatou a montanha para mudar o cenário e criou a cidade em cima. Exatamente. E ele governou por mais ou menos 1000 anos ali, né? Um pouquinho mais. Esperando que o Poço se enchesse novamente para ele pegar o poder de novo. Né? Uhum. Pra fazer o que a gente não sabe, né? Meteu louco, com certeza. Tentar corrigir as cagadas que ele fez antes, provavelmente. Eu acho que era bem isso. Porque o Caesar mesmo, ele fala que era um equilíbrio muito fino para conseguir voltar as coisas pro lugar, né? Ele fala que no trecho mesmo que você leu, traduzido, né? Que ele era como uma criança, né? Assim, mexendo nas coisas, porque ele não tinha o conhecimento. Só que o Caesar, ele era um feruqueirista que tinha muito conhecimento, assim, das religiões, né? E isso é fundamental na hora dele remoldar o planeta, porque nas religiões tinham as diferentes crenças de como era o planeta original. E aí ele encontrou uma religião que, pelo posicionamento das estrelas, ele conseguiu fazer o planeta voltar à órbita original, coisas assim. Então, enfim, eu acho que ele ia tentar corrigir o que fez, ou quiçá fazer até pior. Só saberemos. Nunca saberemos, no caso. Ai, meu Deus. Essa cena aí que tu falasse, eu fico maluco. Eu imagino isso aí no filme, como vai ser. Eu quero muito ver. Aquela cena do primeiro livro, em que a Vin vai lutar contra o seu soberano, né? Ele percebe que ela vai derrotar ele, e ele fica, minha filha, você surtou, você acabou de condenar todos nós. Porque ele tinha a intenção de tentar arrumar o que ele tinha bagunçado. E ele sabia que ela não teria a capacidade de fazer alguma mudança positiva, no caso, né? Então ele falou, tu cagou tudo agora, minha filha. Eu tava com esse plano há 1000 anos pra tentar arrumar isso aqui, e tu destruiu tudo. Assim, mas também eu acho uma certa pretensão da parte dele, porque, eu tinha intenção. Ele metendo estaca com hemalurgia na metade da população, né? Porque Exatamente. assim, só fortalecendo ruína. Lá, sendo escravo. Tipo, beleza, que o que ela fez, ela cometeu, tipo assim, se não tivesse dado tudo certo, entre muitas aspas, no final, teria dado tudo muito errado, sabe? Muito errado. E beleza, eu entendo, mas assim, ele também tava meio corrompido já por ruína, né? Porque exatamente por ele ter muito poder, ruína tava ali, ó, falando no ouvidinho dele, sussurrando no ouvido do gato. Ele tava cedendo ao lado escuro da força, sabe? Isso aí tava claro. Inclusive, você falou sobre isso, no terceiro livro, quando a Vin pega o poder, ela dá uma bagunçada ali tudo, né? Ela passa a mão assim, bagunça tudo, depois que o Caesar arruma. quando ele vira. Ele pega os dois poderes ali pra ele. Ela faz, acho que um tsunami, um negócio assim, né? Acontecer, terremoto, enfim. Dá ruim lá o que ela faz. Mas é isso, aí tem a queda do Império Final, que a gente a trajetória de Mistborn, né? Do primeiro livro. Aí depois tem lá o Elend capengando pra fazer alguma coisa. A Ruína só chegando mais perto no caso do Ruína foi libertada, né? Porque a Vin, em posto de ascensão, né? A Vin, ela segura o poder e libera, que era exatamente o que não devia ser feito. A Ruína é liberta e começa-se assim, a degradação de Scadrial até vir o maioral, o Caesar, que arrumar tudo. Chega lá e arruma a casa, né? O Divo. Ai, meu Deus, que dó que eu tenho de Caesar. Eu só queria que ele fosse feliz. Eu só queria que ele ficasse no mundinho dele ali, estudando, sendo feliz. Entendeu? Eu queria que eu não tivesse morrido. Exatamente. E eles dois estivessem lá no resort, Scadrial, tendo uma vida assim, de amor platônico um pelo outro, segurando a mão e dando selinho, sabe? É isso que eu queria. Exatamente. E é tudo que eles queriam também, gente. Existem pouquíssimos destinos piores do que se tornar uma fractal. Tá? Pior que
Porque ser uma fractal é péssimo, assim, sinceramente. Eu acho que pior que isso, só ir pra Blaze e ficar sofrendo lá. De fato, Só. talvez seja mesmo, só isso. Só esse. Bem, gente, acho que cobrimos toda a história de Scadria, assim, que a gente conhece, né? E para mais detalhes, ler o livro. Sei lá. É porque assim, literalmente isso. Se quiser mais detalhes, lê pelo menos as epígrafes. Você vai ter uma boa ideia da história disso. É o quê? A gente vai falar do então, capítulo. é isso. Vamos falar agora do capítulo. Exatamente. Enfim, gente, essa aqui foi a história. E agora a gente vai falar desse capítulo que o Brandon soltou, né? Aí o que acontece? O Brandon ele estava numa convenção esse ano, né? Alguns meses atrás, né? Em maio. E aí que ele respondeu as perguntas e no final ele resolveu ler um capítulo de um projeto secreto inacabado que ele fez, né? É algo que ele diz que faz exatamente para se manter criativo, se manter empolgado com as escritas já previstas dele. É ele sentar e escrever uma coisa aleatória que ele tá afim, né? E acaba que o projeto secreto ele usa exatamente para isso. E aí que ele começou essa história, que é uma prequela da primeira era de Mistborn, que se passa em Scadrial Clássica, antes da ascensão do Imperador, né? Do Senhor Soberano. Me segura pra não chamar ele Senhor Saboroso, porque eu acho ele belíssimo nas fanarts, tá, gente? Se bem que a oficial do RPG que saiu, ele tá com a cara de... Qual o nome da mãe da família Adams? Esqueci agora. Mortícia. Então, ele tá com a cara de Mortícia, que eu não achei gato, tá? Mas geralmente eu acho ele belíssimo. Enfim, e aí que... Só que assim, é um projeto secreto que ele começou a escrever, aí ele foi escrevendo e viu que não tava indo pro lugar legal. Ele disse assim que ia ser um projeto nota 6 dele. Então que ele não ia lançar um livro nota 6, né? Então ele parou e não sabe quando é que vai voltar pra isso. Mas que talvez um dia ele volte pra concluir, talvez ele descubra o que é que não tava dando errado na escrita desse aqui e volte, mas nada garantido, tá? É uma coisa que ele faz como diversão. E acaba que logo em seguida ele escreveu Fires of December, que vai sair no final desse ano, um novo projeto secreto, né? O 6º. Para todos nós que achávamos que ia ser apenas 4, né? Estamos no 6º. É o que tudo indica, teremos mais, tá? Pelo amor de Deus, gente. Ai, gente, eu já falei que as 24 horas do Brandon Sanderson não são 24 horas, tá? Ele tem outra linha do tempo. Mas eu vou resumir aqui, tá? Então, assim, se você quiser ler, a gente vai deixar aqui linkado no episódio a transcrição dessa leitura dele. Também tem áudio, tá? Vou deixar aqui linkado, pra caso você queira ler antes de ouvir. Mas eu vou aqui resumir a história, que é um prólogo e um capítulo, pra gente poder comentar, né? Basicamente, começa a história, um filho e uma mãe, e ele está segurando uma espada que ele chama The Heritage Sword, no caso a espada da herança, na introdução livre, que é uma espada que tem um fio de prata ao redor. E ele tá, tipo, super empolgado que tá ganhando uma espada, tipo assim, que é passada como herança dentro da família dele, né? Então, tipo, chegou a minha vez. Ele tem um pendente dessa espada, tipo, um amuleto com forma da espada, e a espada em si. E ele fala, né, que essa espada, ela serve pra matar Chrono Crash, que é o que a gente esteve falando, que são essas brumas noturnas que no período clássico de Scadrial servia para instalar as pessoas, né? Que naquela época era algo muito temido. Servia para isso, mas que não tinha nenhum poder especial. Além disso, tipo, não lutava essas brumas mais do que qualquer outra espada, né? Era uma espada comum. Enfim, aí ele recebeu essa espada e tá mal feliz. Aí pula para o primeiro capítulo. Aí esse cara, que é o Ladrint, nome esquisito, mas estamos aí, né? Brandon Sanderson. Ele tá já com 33 anos e ele está perto de uma cidade que está em sítio. Que tá, tipo assim, tá lutando um outro exército. E ele se infiltra nessa cidade porque ele tá com o objetivo de chegar no cume de uma montanha que é ao lado dessa cidade. Uma montanha muito alta.
Só que para ele chegar lá, ele tem que passar pelo reinado de um povo que tem o povo dele como inimigo. Porque esse povo dele, ele ficou meio que com fama de mercenários e tudo. Então, até para entrar na cidade, ele tem que mostrar que ele não está com armas, porque o povo dele não é permitido usar arma. Tipo, ele deixa a espada dele junto com o diário e umas outras coisas guardado num local próximo, lá escondido, e entra na cidade. E ele mostra que não tá com arma. A partir do momento que alguém dá uma arma para ele, ele tem um contrato de lutar aquela batalha pela pessoa. Então ele já mostra que não tá com arma e deixa ele entrar na cidade. E aí lá dentro ele finge ser um guerreiro, fazer parte dessa guerra, porque ele quer ser pego como prisioneiro para conseguir entrar nesse reinado e então escapar e subir a montanha que ele quer subir. E aí que essa historinha se conclui com ele se rendendo no meio do campo de batalha para ser levado como prisioneiro. E nunca saberemos, muito provavelmente, o que foi que aconteceu com o tal do Undred. Terminei de ler, eu falei, puta que pariu, Breno Sanderson. Nunca saberemos, é uma frase muito forte, tá? Saberemos pode que ser sabe, e nunca. talvez saberemos, pode ser. Bem, enfim, frustrações. E aí que tem algumas coisas que eu achei muito interessantes nesse negócio, que são coisinhas, fragmentos, assim, pitadinhas de construção de mundo Mistborn, sabe? Mas fale, Gugu, suas anotações aí se pá, eu repito tudo, é isso aí. Veja só, eu vi o que o pessoal falou aqui, sabe? Não foi nem eu que falei, foi o pessoal. Mas se o pessoal falou, geralmente a gente pode teorizar com base nisso. Que essas profundezas, nessa época aí, parece ser muito mais perigosa do que o tempo de Hashek, né? Porque em Hashek era só para fazer o estalo. E aqui tá matando o povo geral, tá um negócio perigoso demais. Aí tem essas brumas pretas, as escuras. Essa bruma escura aí, que vem essa Midnight Dead. Que é similar, assim, do jeito que fizeram com as Umbras de Trenod. Que para danificar elas precisa de prata, né? Que a espada dele tem um negocinho de prata. Achei similar também isso daí. Que a espada, na verdade, é de bronze, né? Só é a pontinha do fio que é de prata. Mostrando também que eles, nessa época, não tinham conhecimento muito grande de metalúrgico, né? Porque era cobre depois que começou a usar outros metais. Aí tá falando também que o pessoal dele falhou no que eles deviam fazer. Aí, supostamente, talvez, assim, teorizando que talvez falhou de segurar a ruína no poço. Porque o Brando já confirmou que falhar em renovar a prisão ia deixar o ruína para influenciar mais o mundo entre os ciclos. Sim. Aí talvez seja isso que tenha acontecido aqui e por isso que tá acontecendo essas cagadas aí. Aí esses Chrono Crash, pelo nome Chrono, a pessoa pensa que é alguma coisa a ver com temporal, né? Não sei se vocês sabem. Não pensei nisso, não. Não, porque foi a primeira coisa que eu pensei. Eu pensei em cor. Eu não pensei em crono no sentido de tempo. Crono é porque é de tempo. Aí, enfim, que ruína meio que envolve com o tempo, né? Por causa do Atium. Sim, tem a ver. Uhum. Aí talvez aí tenha alguma coisa a ver com esse negócio de tempo, com Atium, enfim. Aí armas não conseguem matar essa galera aí. Esse Chrono Crash a gente não sabe direito o que é, né? Tipo, a gente só fala que não vai lutar o Chrono Crash. Não mais do que qualquer outra espada, né? E diz que é efetivo contra o Midnight Dead, que são essas profundezas, né? Sim. Que se parecem com as profundezas, mas é muito mais letal, aparentemente. Aí esse Midnight Dead, eles têm uma aparência de uma amalgação de esqueletos, meio que com uma brumazinha saindo deles. E o Brandon já falou que os Kandras e os espectros das brumas foram baseados em algo que já tinha em Scadrial. Aí esse algo a gente nunca soube o que era. Talvez é esse Midnight Dead. Talvez. Pois é. A gente não vê nenhuma menção de alomancia e tal, né, nesses capítulos. Que bronze ficou comum e aço começou a ficar popular, né? Que é novo, descobriram fazer mexer em aço. Aí, ok. Esse Heritage Pin, que foi o colar, né, que ele tá usando,
da espadazinha lá. Ninguém sabe se esse collar é de cobre e ninguém sabe se isso aí era uma mente feroquímica. Não tem como saber. Mas pela descrição dele mesmo, que é uma pessoa pálida, de cabelo preto e tudo mais, assim, não parece a descrição que a gente tem dos povos de Terres quando chega em Mistborn, né? Mas não quer dizer também que não seja. Sim. Mas a descrição é diferente, né? Eu acho que, pelo que falou até agora, esse pessoal dele, eu acho que é o povo antes de Terres. Pelo que deu a entender. Pois é. Antes de ser algumas coisas, né? Eu acho que é o povo ancião a eles. Aí falou também de flor, de uma flor que ele se protege das Midnight Dead, que a gente não sabe que flor é essa, não tem como saber também. Uhum. Existe flor que a gente sabe na Cosmi. Tem a flor de Edgli, mas é em Dinautis, aí não sei. Aí tem a flor de Mari também, que também não sei. Talvez seja a flor de Mari. Eu acho que é, né? Que é a que tem de Mistborn. Assim, pode ser que seja, porque pode não ser, ninguém sabe. Pode ser que não seja também, porque aquela imagem pode ser um retrato botânico aleatório. Pode ser que seja essa flor muito importante, mas pode ser também que seja só um mato, sabe? Sim. Então... Aí esse Mount Dominant, que é essa montanha dominante, né? Domínio. Porque a gente sabe que em Scadrial tem vários domínios, né? Que o domínio de terra lá em cima e tal. E é tratado como um canto sagrado para eles. A gente pode dizer supostamente que talvez isso aí seja as montanhas de Terres futuramente. Talvez. Que lá pode ter o poço da ascensão lá, entendeu? Por isso que é sagrado. Pode ser. Pois é. E tem um cara lá que... O cara que é líder, né? Ele não é tido como uma pessoa comum, pelo que eu entendi. Desse povo que vive no pé da montanha. Aí, veja só. A nação inimiga lá, que é liderada por um grupo chamado The Ageless, que leva os prisioneiros lá para a base da montanha. O nome indica que eles não envelhecem, né? O que indica que talvez possam ser feroquemistas de Átimo. Por mais que ele fique com uma aparência nova, ele ainda está envelhecendo, mas não é só a aparência. Mas também a gente sabe que a investidura evita envelhecimento, né? Então... Também. Aí a gente não sabe. Agora, essa parada da prata, eu fiquei pensando assim, porque por exemplo, no caso é Umbras, né, que ficou cheio dessa tradução, isso, exatamente, né? Umbras. Os Umbras que tem em Sombra da Floresta do Inferno e também aparece em Solid Man, né, a gente sabe que elas são afetadas pela prata, né? É uma forma de afastar, meio que matar ou liberar aquela investidura que, na verdade, é uma sombra cognitiva. Aí eu fico pensando assim, tipo, sei lá, por exemplo, quando em Mistborn aparece aquele fantasma de preservação pra vir. Se ela pegasse uma espada de prata e metesse nele, será que ele cortava? Tipo assim, ia afetar aquele pedaço de investidura de alguma forma? Eu não sei se é pra toda a sombra cognitiva, sabe? Ou se é pra aquelas em específico que tem essa propriedade a prata. Isso eu ainda porque prata funciona com qualquer coisa da Cosmi. Ele meio que dá então... Ele meio que anula a investidura. Pois aí, talvez sim. Talvez sejam, assim, essa parte da agressividade dessas... Como é que chama? Midnight... Como é que é? Midnight Dead, né? Assim, questão da mortalidade em si, eu não achei mais brutal do que em Mistborn. Porque quando você vai ver em Mistborn, tipo assim... Por exemplo, em próprio Era das Eras, quando ele vai falar a proporção de gente que morre e gente que fica viva depois do estalo, é uma proporção, assim, grande até de gente que morre, né? Não... Só que é isso, assim, e também é uma coisa que, naquele momento, preservação fez ser daquele jeito, mas pode ser que em outro momento fosse de outro jeito, né? Só que realmente, essas criaturas de que eram esqueléticas e tal, isso aí eu não faço ideia. Não faço ideia. Mas eu achei muito parecida a descrição, entende?
Uhum. De ser um medo noturno, porque pra dar medo tem que ser uma grande coisa, assim, sinceramente. Tipo, se eu desse uma gripe e você ficasse deitado 3 dias, ninguém tinha medo, sabe? Enfim, tudo isso aí provavelmente vai ter envolvimento de ruína, né? Porque Pois os é. Daedalus tem alguma coisa a ver com o Atium. Esse Chrono Crash com o tempo tem alguma coisa a ver com ruína do Atium também. Tem tudo a ver. Essa bruma preta também, que a gente sabe que as brumas de preservação são brancas, né? E pelo visto essa preta é de ruína. Pode ser que seja. E algo interessante é que o Senhor só falou que tudo aqui é canônico, tá? Sim, falou que é tudo canônico. Tudo é canônico. Ele fala assim que é canônico a princípio. É porque não é canônico, porque não foi lançado. Sim. Mas se um dia ele for lançar um livro, aí bota. Mas sei lá, eu acho que a gente nunca vai ter essas respostas. Não, nunca diga isso. Amigo, porque os livros de Mistborn daqui pra frente são cada vez mais no futuro. Sim. A não ser que tem algum flashback do Royd lá na última era de Mistborn, de quando os Cadriel eram neném. A não ser que tenha isso, a gente nunca vai saber exatamente como é que era. Ou ele lança esse projeto secreto, pelo amor de Deus. Ou a gente tem epígrafes na terceira ou na quarta era, voltando pra essa época aí, entendeu? Só se for isso também. Na segunda era tem epígrafe? Não, a segunda era não tem epígrafe, só tem os jornais. Não tem epígrafe, né? Eu tô aqui lembrando que não tem. Será que vai ter na terceira era? Mas a estrutura da terceira era vai ser diferente, né? É verdade. Que a segunda com isso aí. A segunda era era pra ser um spin-off e virou uma era, né? Então. Exatamente. Tem isso. Pois é. Mas eu gostei muito da ambientação, assim, do clima. Pronto, é exatamente isso que eu ia falar, né? Porque é diferente do que a gente já tem, sabe? Que a gente já conhece. Eu gostei muito. Aí só de ser algo novo pra gente já é legal, entendeu? Porque é diferente. Eu super leria um livro com essa ambientação. Tá ligado? Sim, muito bom. Muito bom. Eu gostei, porque, tipo assim, é uma Escadrial, pra mim, né? Ficou parecendo realmente uma Escadrial mais medieval do que a Escadrial em si. Porque dizem que tem gente que fala, né, que a primeira era de Mistborn é mais medieval. Eu não acho medieval, tá? Eu acho ali uma coisa meio gótica e tal. Já é outra era da assim, pra mim. Uma coisa meio feudo, pra mim é outra coisa, assim, não é bem medieval. Mas essa eu achei bem medieval, porque, a cidade tem uma fortaleza, ela é conhecida pela sua fortificação, que o cara diz que é meio capenga, mas é isso aí. E aí, enfim, tipo, a galera usa espada, sabe? Tipo, as únicas escadas que eu conheço é a escada de metalzinho pra lá e pra cá e piu-piu tiro. Eu só conheço essas escadas, sabe? A escada que a galera tá andando de espada e escudo, não conheço ainda. Gostaria de conhecer, Brandon Sanderson. Isso Cadê? Não se faz, né? Eu achei assim, de uma sacanagem, gente. Eu sinto, sabe o quê? Que eu comecei a ler uma fanfic e a autora ainda não publicou o segundo capítulo. E aí eu nunca vou saber o que vai acontecer, porque a autora nunca vai publicar. Dito Brandon Sanderson, no caso, nunca vai publicar. Uma tristeza. Nunca diga nunca. Amiga, assim... Ele vai lançar Fires of December agora, tá terminando de escrever um roteiro de Mistborn, ele vai escrever roteiro pra... Ele falou disso no outro episódio, né? Ele vai pro segundo livro de Mistborn Era 3, tá? Não, ainda vai pro segundo livro de Mistborn Era 3, vai escrever roteiro de Skyward. Ele não vai escrever o roteiro de Skyward, não, tá? Ele só vai fazer algumas poucas coisas. Então, mas ele vai escrever alguma coisa. Aí vai ter os primeiros capítulos, os primeiros episódios de Stormlight ainda. Ainda tem o terceiro livro. Elantris já foi pro saco. Já foi de continuação de Warbreaker, a continuação de Elantris. Não, aí eu não concordo, não. Eu acho que ele vai escrever ainda, tá? Não, agora falando a real, eu acho que ele vai escrever, porque eu acho que vai ter alguma coisa que é importante aí pro futuro. Senão ele não ia falar com tanta veemência que ia rolar agora. O que é de Warbreaker já tá dando certeza há um tempo. Agora... Quem peste liga pra Warbreaker? Deixa o Warbreaker lá. Eu prefiro muito mais o Warbreaker do que Elantris. Você não quer saber eu prefiro Elantris. Nightblood? Nunca na vida. Eu prefiro a continuação de Elantris. Quando sair,
quando sair o que aconteceu com Last Blood, eu não vou deixar você ver, sabe? Eu vou te dar spoiler, porque você não quer ver. Aí a gente acaba o podcast. E assim? Aí vamos brigar. Primeira briga ao vivo do Telepena. Pelo spoiler hipotético. A continuação hipotética de Warbreaker. Enfim, mas é isso, né? Acho que concluímos esse episódio de hoje. Vocês têm mais alguma coisa pra falar a respeito dessa história? Mais alguma indignação pra transmitir a respeito do Brandon Sanderson ter lançado esse petisco? Eu acho que ele vai lançar eventualmente. Eu também acho. Se um livro oficial, ele pode lançar igual aquele The Way of Kings Prime. Dragon Street Prime. Essas histórias assim que ele lança depois. Eu acho que não. Eu acho que ele vai fazer eventualmente um livro normal mesmo com isso. Mas tipo, não agora, daqui vários anos aí, quando ele der vontade, sabe? Agora não. Uhum. Talvez seja até a história de outra pessoa, tal qual ele fez com Dragon Steel Prime, né? Que é uma história toda... Que é um grande quebra-cabeça de outras histórias que ele ainda vai lançar e já lançou, sabe? Uhum. Pode ser. Esse foi o episódio de hoje, né? Agora vamos para as recomendações. Eu tenho recomendação? Não. Minha recomendação é... Gente, Copa é legal, mas não se esqueça, estamos em junho, é mês do São João. Vamos comemorar São João, gente. Dançar um forró, comer uma comida tipo, comer um milho. Gente, assim, sinceramente, se tá indo pra festa de São João e tá tocando funk, vá pra outra festa. Porque... Não, por favor. Temos que preservar a cultura desse país. Toca funk em qualquer festa. Estamos na época de forró, pelo amor de Deus. É isso, essa é a minha recomendação. Curta o São João. Assim, tomara que o Brasil ganhe a Copa, mas assim, eu não tenho esperança nenhuma, tá? Estamos aqui sem expectativas. Aqui no Nordeste a gente tá no clima duplo. Tá São João com tipo, banderola verde e amarela, tá ligado? Banderola verde e amarela, dois, quadrilha verde, amarela e azul. Exatamente. Os balões é tudo verde, amarelo e azul. Minha cidade tá assim, tá? Ontem eu tava na festa de gente. Eu vou pra 2 já. Tô no Rio de Janeiro? Tô, velho. Mas assim, eu já tô considerando uma vitória que eu tô indo pra festa junina e não julina, como existe aqui. Então, assim... Não, eu queria saber uma coisa, Vitor. Você já cedeu a região sudeste do Brasil e você chama munguzá de canjica. Você chama? Não chamo de munguzá. Pronto, então você está certo. É resistência, amigo, resistência. Muito bem, muito bem. Canjica pra mim é o que chamam aqui de curau, mas ainda assim não é bem exatamente. Curau, ele é mais mole que a canjica. Ele que a canjica é mais durinha. É tipo um mingau, E aqui em casa a gente faz também. Tinha munguzá aqui um dia desse, canjica vai ter, que minha mãe vai fazer hoje, eu acho. A gente debulha o milho e tudo faz. A iguaria, que é o amendoim cozido. Gente, amigo, São João passado eu descobri que isso só existe na Bahia e em Alagoas. Não é nem do Nordeste. Amendoim cozido, eu ia dizer isso agora. Pois Meu Deus. O menino de Caruaru aí não conhece. Pelo amor de Deus, Gugu. Você precisa comer. Muito bom. Amendoim cozido é tipo melhor que dessa época. Só que melhor que viciante. Pipoca. É viciante. Você come na casquinha, aí do lado tem uma, tipo, na festa de São João lá na Bahia, das que eu fui, né? Que eu lembro que eu fui vários. É tipo assim, uma bacia de amendoim cozido e uma bacia menorzinha pra tu botar a casca do amendoim no lado. Aí você fica lá, plantado do lado, abrindo, descascando e conversando. Não, é muito bom, velho. É isso, gente. Eu não quero ter esse trabalho, eu quero um pacote que já vem sem a casca. Amigo, não é trabalho não, é um processo sensorial. É literalmente abre com a mão assim e come. Você abre na mão, você vai ser ploc? É tipo instalar aquela plástico bolha, tá ligado? Entendi. Exatamente. Bolha, abrir amendoim, é a mesma coisa. É satisfatório você abrir a casquinha e comer, tá ligado? Exato. Você tem alguma recomendação? Bom, minha recomendação vai ser o livro de maio do meu clube do livro, que foi Sangue sobre Bryhaven. É um livro que vai agradar pessoas que gostam de Rebecca Kuang. R.F. Kuang, você gostou de Babel? Provavelmente você vai gostar desse livro. É um livro que basicamente a gente vai ver uma cidade chamada Tirana, que ela tem uma bolha ao redor dela que protege a cidade do que está acontecendo fora dela. Do lado de fora tem o flagelo, que meio que mata as pessoas de uma forma muito sangrenta.
E quem tá do lado de fora tenta entrar na cidade de Tirana. E nisso a autora vai usar a questão dos imigrantes. Porque as pessoas que vêm do lado de fora de Tirana, né, elas são tratadas como uma escória ali na sociedade. Eles vão ter os piores trabalhos, eles basicamente nem são enxergados como seres humanos lá dentro. Eles não têm uma questão do governo ali, da religião, junto com a magia que protege essa cidade, né? E a gente vai ler o ponto de vista de Siona, que é a primeira mulher que consegue passar por um magistrado de magia de Tirana, que basicamente é um lugar que só homens podem estudar magia lá dentro. É basicamente como se fosse uma universidade que tem questões religiosas também, que basicamente está quase praticamente no topo ali da sociedade. Ela se inscreve, né, a cada 10 anos uma mulher pode se inscrever para entrar lá dentro dessa academia, e ela é a primeira mulher que consegue. O livro vai tocar nesses temas de machismo também. Ela é a primeira mulher que consegue entrar nessa academia. E ela vai sofrer muito machismo lá dentro, porque só tem homem, só tem brother lá dentro. E os caras enxergam ela como inferior, mesmo ela tendo, tipo assim, feito uma coisa muito sinistra, assim, pra conseguir passar, sabe? E como punição pra ela, a gente vai ver um outro ponto de vista na história, que é do Tomil. O Tomil foi um cara que ele veio de fora de Tirana. Então ele passou muita merda na vida dele, e ele é o cara que é o faxineiro lá da universidade, da academia. Então, como forma de punição pra ela, ela ser vista como inferior, um cara lá simplesmente bota o Tomil, que é o faxineiro, pra ser o assistente dela. Todo mundo tem um assistente, tipo assim, super estudado, e ela não, ela vai ter o faxineiro. Só que juntos eles vão criar uma relação de amizade. E eles vão, tipo assim, ele meio que vai mostrar pra ela como aquele mundo que foi construído ali em Tirana é uma merda, uma bosta. Ninguém se beneficia além dos caras que estão lá no alto escalão da sociedade. Então, eles meio que vão criar um plano pra tentar derrubar os caras que estão lá em cima. É isso que eu posso dizer sobre esse livro. Parece é muito bom, interessantíssimo. Muito bom. Tá na minha TBR pra eu ler. É muito bom. Foi um dos melhores livros assim, que eu li esse ano. Foi o favorito de muita gente do clube também. Assim, foi esse e Quinta Estação. Foi os melhores livros que a galera. Eu tô precisando favoritar um livro, cara. Eu já li 13 livros esse ano e favoritei nenhum. Esse tem um grande potencial, tá? Eu acho que você vai gostar. Quero. E o final, tipo assim. Não tem continuação, né? Volume único, não, né? É um volume único. Que é uma fantasia de volume único, gente. Isso aí é raríssimo. Inclusive, a gente tem que aproveitar. O livro ele tem umas 500 páginas, mais ou menos. Mas se ele tivesse umas 700, eu ia gostar muito mais. Porque ele, tipo assim, podia continuar um pouco mais, sabe? Podia desenvolver mais algumas coisas, mas ele é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Eu recomendo. Sangue sobre Bryhaven, da M.L. Wang, que foi uma autora muito pedida aí ao longo dos anos, aqui no Brasil. Ela é a mesma autora de Espada de Kaigen, que vai ser lançado agora no segundo semestre, pela Aleph. É difícil recomendar alguma coisa quando eu não fiz nada, né, nessas últimas semanas. Então não recomendo, amigo. Recomendação, rapaz. O jogo diferente, que eu nunca recomendei aqui, é um gacha que se chama Granblue Fantasy. É um gacha de navegador, que tem mais de 10, 11, 12 anos aí de idade já, então é velho que só a gota. E como é de navegador, não tem assim lá os gráficos melhor do mundo, mas é bacaninha. Aí ele é japonês, você joga no navegador, tem um anime, fizeram vários spin-offs já, tem um jogo de luta, tem um RPG também todo 3D também, que lançou ano passado, foi retrasado, e tá tendo uma expansão agora também, bem bacana assim. Pra quem gosta dessas coisas de Japão, é legal. Porque é um RPG japonês, né? Aí quem gosta é bacana. Mas é um gacha, então não é pra todo mundo. É o jogo do tigrinho pra gamer. Assim, Meu Deus. Não é obrigado a gastar, né? Não é. Tô brincando, tá, gente? É um pouco diferente. Mas se você tem facilidade de gastar dinheiro com o jogo, eu não recomendo nenhum jogo de gacha. Eu jogo, mas eu não gasto dinheiro, né? Mas, por exemplo, meu irmão, que tem muita facilidade de gastar dinheiro com o jogo, ele se recusa a jogar jogo de gacha, porque senão ele gasta uma grana. Ele fala, Meu jogo preferido de todos, da vida toda, é um gacha. Mas a Nintendo encerrou o serviço dele. Aí eu choro. Que jogo é? É Dragalia Lost. Era uma parceria da Nintendo com a Cygames. E Granblue Fantasy também é da Cygames.
Aí é uma empresa lá de desenvolvedores do Japão. Aí fez com a parceria com a Nintendo e fez o Dragalha. Só que durou 4 anos, eu acho. Durou 4 anos e encerrou o serviço. Caramba, durou pouquinho até. Mas foi bom, muito bom. Bons momentos, eu me lembro, tá? Jogando co-op com o pessoal. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado, tá? Se quiserem dar ideias de episódios, mande aí nos comentários, tá bom? Tanto no YouTube, no Spotify, no Instagram também. A gente sempre vê os comentários de vocês, tá bom? Deixa seu gostei se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal também. Se você estiver assistindo a gente, ouvindo a gente pelo Spotify ou qualquer plataforma de streaming, avalie a gente positivamente, 5 estrelas de preferência. Também segue a gente nas redes sociais, a gente @Telepena Podcast em todas elas, tá bom? E fica aí, porque estamos aqui para falar da segunda era de Mistborn, que vem aí. Já falamos um pouco sobre Sunlit Man, podemos falar mais, se vocês tiverem alguma coisa que não querem saber. Estamos ansiosíssimos pro lançamento de Vento e Verdade, para vocês lerem essa obra, que é o final do primeiro arco de Stormlight Archive, Guerra das Entendi, Tempestades. porque teve um corte na fala aí. Tu falasse obra, esquecesse do Prima. Não, é uma obra-prima, é excelente, tá? É muito bom, mas não é tão bom quanto os outros, tá bom? É só isso que eu quero dizer. Mas isso aí eu vou deixar para vocês terem as suas opiniões quando vocês lerem, tá bom? Queremos saber também. É isso, siga o Stormlight Brasil no Instagram, no Twitter. Siga o Instagram do Escrito em Aço, que é o meu clube do livro. Agora em junho a gente está lendo O Cálice Contaminado, um livro lançamento aí da editora Aleph. É um livro que inclusive está disponível gratuitamente no Mac Livros. Quem quiser ler, ainda dá tempo de entrar no grupo. O link vai estar nas minhas redes sociais aí. Mês que vem a gente vai ler 2 livros. Um é Os Demônios, do Joe Abercrombie, e Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. Então são 2 livros aí também da Aleph, vai ter sorteio, inclusive. Então fiquem de olho aí. E é isso. E é isso, né? Obrigado por escutar e até o próximo episódio, né? Siga também o Cosme Central na rede social que você quiser, tá? Você que sabe. No Instagram, no Twitter, onde quiser. E é isso. Isso aí, até a próxima. Tchau, gente. Até.